Boa noite. É um prazer estar de volta nessa casa que também é minha, porque eu também sou corretora de imóveis, né? Eu gostaria de agradecer muito ao convite do presidente Viana, do nosso diretor Gilberto, dos delegados das regionais que estão presentes. Fico muito feliz de estar de volta com vocês. E hoje a gente vai tratar de um tema um pouco diferente do que eu venho abordando normalmente nas minhas visitas aqui, que eu sempre falo sobre holding patrimonial. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade civil do corretor de imóveis. A responsabilidade civil do corretor de imóveis é uma área e um tema bastante empolgante e bastante discutível. Por quê? Porque o que é responsabilidade? O que é responsabilidade civil? Como que isso vai alcançar o corretor de imóveis? E, exatamente por ser palpitante, como é, e também por não ter uma decisão ainda bastante tranquila no judiciário, nós temos decisões bastante contraditórias e, por isso, nós precisamos de ter muito cuidado com as nossas ações no ato de corretagem. O corretor de imóveis ele tem uma vida completamente regulada. A profissão do corretor de imóveis é uma profissão regulamentada. Então, todas as atribuições, todas as obrigações, todos os direitos, eles estão previstos numa lei específica para tratar desse profissional. E o profissional do corretor de imóveis, convenhamos, é um profissional muito interessante. Por quê? Porque é um profissional que precisa permear por tantas áreas. A área do direito imobiliário, a área do direito contratual, a área do direito real de propriedade, a área do direito tributário, que precisa saber um pouco do direito tributário para oferecer aos clientes algumas possibilidades de economia na arrecadação tributária, na venda e na compra. Enfim, o corretor de imóveis ele passou a ser uma pessoa que precisa de ter um conhecimento muito vasto. E, exatamente por ter a necessidade de conhecer com maior amplidão várias áreas do direito, ele não precisa de ser, e ele não é mesmo, nenhum profissional do direito, mas ele precisa conhecer muito do direito. E hoje nós vamos falar de um tema muito delicado, porque é muito subjetivo. Quando é que eu tenho a responsabilidade sobre alguma situação de atendimento a um cliente? Eu deixo registrado para vocês aqui toda a base legal do que nós vamos tratar hoje. Essa base legal é para que vocês se interessarem, amanhã, depois, possam aprofundar um pouco mais sobre o tema. E eu já destaco nesse tema as 3 obrigações que são realçadas no Código de Ética do profissional corretor de imóveis. Prestem bastante atenção nessas 3 situações que nós chamamos a atenção como obrigatórias de serem observadas pelo corretor de imóveis, porque lá no finalzinho da nossa conversa e do nosso encontro, nós vamos lembrar disso aqui. Então, eu digo que, número 1, inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio. Todas as circunstâncias do negócio. Sentido norte do sol, sul, plano, não é? Tem feira, não tem? É isso. Se certificar de todos os detalhes. Oferecer um negócio com os dados rigorosamente conferidos. E, no final, recusar a transação, não fazer intermediação, se souber que tem alguma situação que possa vir a trazer alguma questão de ilegalidade. Então, renunciem, não vão adiante com essa situação. Então,
nós temos aqui a base legal para tratarmos da responsabilidade civil. E nós temos especificamente de chamar a atenção de vocês para duas situações. A situação em que a responsabilidade civil do corretor de imóveis está prevista lá no Código Civil, e está vigente desde 2003. E nós temos, na resolução do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, o artigo 5º, que também é um artigo bastante interessante e bastante importante para que seja observado por vocês. Então, o corretor de imóveis, olha, ele é obrigado, então é uma obrigação de fazer, a executar a mediação com diligência e prudência. Diligência e prudência é exatamente aquela situação em que você pode confirmar, se tiver registrado o seu atendimento, que agiu com diligência e prudência, para que vocês tenham aí a primeira possibilidade de defesa numa situação em que haja algum questionamento da conduta de vocês em questão de responsabilidade civil por não observar a obrigação de agir no formato da legislação pertinente. Então, o artigo 723, ele fala exatamente dessa obrigação, ele atende e amplia e delimita ao mesmo tempo onde o corretor de imóveis poderá ser alcançado, que é exatamente ao mediar com diligência e prudência e espontaneamente oferecer as informações todas que ele puder e que ele deve se certificar de que são corretas e oferecer essas informações para o cliente. Por quê? Porque se ele não agir com essa diligência e com essa prudência, ele pode responder por perdas e danos. Aí vem a resolução do Conselho Federal do Corretor de Imóveis e diz que, além dele responder civil, ele também pode responder penalmente, dependendo da ação em que ele promova. Essa ação pode se configurar em um delito. Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina traz e realça mais uma atitude que pode ser combatida legalmente. E por que ele faz isso? Não é porque existe falta de legislação específica, não. É para o corretor de imóveis ter repetidas vezes, em vários documentos pertinentes ao uso dele no seu dia a dia, repetidamente prevendo aí as situações que são de obrigação de qualquer profissional. Se não observar as normas de conduta, passa a responder por dano. Então, o que é responsabilidade civil? Lá no nosso Código Civil, tem um artigo 186 que diz o seguinte: toda ação ou omissão. Então, eu preciso de agir ou deixar de agir. Toda ação ou omissão voluntária. Eu não posso ser coagido, porque, se eu for coagido, eu não tenho mais que responder pela minha ação ou pela minha omissão. Então, toda ação ou omissão voluntária que causar prejuízo a outro. Então, eu já prevejo dano. É responsabilidade daquele que omitiu ou que agiu causando prejuízo a outro, é responsabilidade dele de reparar o dano. E, no Código Novo, no nosso novo Código Civil, além de reparar o dano material, existe a previsão também de reparar o dano moral. Isso alcança todo aquele prestador de serviço que age e, na ação que ele promove, por negligência, por imprudência ou por imperícia, ele venha a causar dano a terceiros.
O corretor de imóveis, o meu colega certamente vai trazer para vocês algumas situações. O corretor de imóveis ele pode ser alcançado por negligência, por imprudência ou por imperícia, em algumas situações que realmente precisam de ser observadas. Por exemplo, um corretor de imóveis que vende um imóvel e usa uma procuração e que aquela procuração ela é, ao final, descoberta como uma procuração fraudada. O corretor de imóveis ele já foi condenado no judiciário exatamente por ter utilizado de uma procuração que não era verdadeira. E isso é questionável. Por quê? Porque se a procuração saiu do cartório, eu posso prever, e eu deveria prever, e deveria ter a segurança de que ela é um documento, de que aquilo é um documento saudável. Nesse caso, nós tivemos uma condenação do corretor e do tabelião. Por quê? Porque o tabelião também tem uma regulação própria e ele também não foi diligente. Então, a negligência, a imprudência e a imperícia pode, sim, resultar em responsabilidade civil do corretor de imóveis quando ele age inobservando essas três situações, causando dano a terceiros. Então, a gente vê que a responsabilidade civil ela é sustentada em um tripé. Então, eu preciso de um ato ou de uma omissão. Eu preciso de um dano e eu preciso de causar prejuízo ao outro. Então, é um ato, o dano e o resultado. Aquele resultado ele tem que ocorrer, porque, se o resultado não ocorrer, a ação que não causou dano não pode ser remediada em nenhuma esfera. Aí, a gente tem na responsabilidade civil... como é que está meu tempo aí? Na responsabilidade civil, a gente tem, nesse tripé, nós temos aí a figura de 2 tipos de culpa, que no direito a gente chama de culpa subjetiva e culpa objetiva. O corretor de imóveis, no ato e no exercício da sua profissão, ele, como corretor autônomo, responderá por culpa. Quando ele responde por culpa, ele responde exatamente pela infringência de 3 ações, que são ações negligentes, imprudentes ou imperitas. Ele responde por culpa, e quando ele responde por culpa, ele precisa, na esfera de defesa, ele precisa de se defender daquela situação que, porventura, ele está sendo alcançado, e a defesa dele está lá naquele nosso primeiro slide. Ele precisa provar que ele foi diligente e prudente. Ele precisa provar que ele agiu observando e levantando todas as informações possíveis. E ele precisa provar que aquele ato não foi ilegal, que ele cumpriu e que a pessoa poderia vender, que não era fraude, que a pessoa é vendedora, que a pessoa estava com o imóvel livre desembaraçado. Enfim, a defesa dele estaria lá no nosso Código de Ética. Então, basicamente, se observarmos o Código de Ética, estaremos atuando em prol da nossa defesa. Qual que é a melhor defesa do corretor de imóveis? Circunstanciar e registrar tudo. E hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é o e-mail. Então, eu ligo para o meu cliente, converso com o meu cliente, explico para o meu cliente tudo que eu estou pensando em fazer e digo para ele que eu vou reforçar tudo que nós conversamos no e-mail, por um e-mail.
Por quê? Porque, ao fazer isto, eu estou já criando provas que, se em algum momento eu precisar, eu terei onde me socorrer. Então, registrem, não tenham preguiça e nem deixem para depois, porque a gente esquece. Registrem todas essas situações, porque aí vocês já estão providenciando e se assegurando de uma boa defesa, que certamente será bom para a seguradora também, né? Vocês vão ver essa situação com o colega. Então, nós temos a figura do corretor de imóveis que vai responder culposamente. Então, ele precisa... Quem acionar um corretor de imóveis, buscando a responsabilidade civil e indenização do corretor, porque o corretor deu prejuízo, por exemplo, ele tem que provar que o corretor agiu com negligência, ou com imprudência, ou com imperícia. Então, o autor da ação que busca a indenização, ele precisa de fazer essas provas. Uma dessas 3 ações culposas é que vai dar o direito ao autor daquela ação de receber uma indenização. Agora, existe uma outra culpa que, no direito, nós chamamos de culpa objetiva. Essa é a culpa mais pesada, vamos chamar assim. Essa culpa foi introduzida no nosso ordenamento jurídico com o Código de Defesa do Consumidor, que o nosso Código de Defesa do Consumidor é uma das legislações mais avançadas do mundo. E o nosso Código de Defesa do Consumidor trouxe a figura da responsabilidade objetiva. O que é isso? É diferente da responsabilidade subjetiva. Aquele que responde por danos pela responsabilidade objetiva, ele entra numa perda de cara num processo judicial. Por quê? Porque o autor de uma medida, de uma ação judicial, cobrando uma indenização numa situação de responsabilidade objetiva, ele diz o dano, ele relata o dano e não tem que fazer prova. Quem tem que fazer prova é exatamente aquele que está sendo objeto de indicação de causador do dano. Só que o nosso Código Civil, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a legislação que trouxe essa novidade para o nosso direito, ele trouxe essa novidade, mas ele não alcançou o corretor de imóveis pessoa física. A figura da responsabilidade objetiva, ela alcança o prestador de serviço pessoa jurídica. Por quê? Porque lá no Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte: a lei do consumidor ela foi criada para regular a relação de consumo. De um lado, nós temos o consumidor. Quem é o consumidor? Aquele que adquire o produto como destinatário final. Eu só sou consumidor quando eu adquiro para eu utilizar. Se eu adquiro para vender, eu não sou consumidor. Então, o consumidor é aquele que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Quem é o fornecedor? É aquele que constrói, é aquele que importa, é aquele que produz, é aquele que exporta e é aquele que presta serviço. Quem presta serviço é a empresa. Porque o corretor de imóveis, ele presta serviço como autônomo. Então, a prestação de serviço do corretor de imóveis não se confunde com a prestação do serviço do fornecedor na figura do Código de Defesa do Consumidor. Então, na figura do Código de Defesa do Consumidor, quem é o responsável civil que vai responder independentemente de culpa? O fornecedor empresa. Não o prestador de serviço autônomo. Essa é uma diferença muito grande, muito importante.
Então, quem tem uma imobiliária precisa de estar muito alerta. Por quê? Qualquer ação de responsabilidade civil, independentemente da culpa, a pessoa pode ser acionada. Aquela pessoa jurídica pode ser acionada. Qual que vai ser a defesa de uma pessoa jurídica numa situação em que haja a responsabilidade civil objetiva, que independe de culpa? A defesa dela é dizer que não agiu, não fui eu quem fez isso, que está tudo certo, eu não fiz nada de errado, ou que não existe o defeito que a pessoa está dizendo, não existe aquele problema que a pessoa está dizendo. Observe que são 3 possibilidades de defesa muito difíceis de serem promovidas na esfera do judiciário. Olha, você só tem 3 possibilidades como pessoa jurídica: dizer que não fez, dizer que não houve, que não existe dano, ou dizer que você que aquela situação ela não existe. Então, é complicado. Agora, o corretor de imóveis, pessoa física, vai responder pela responsabilidade subjetiva. Então, ele entra na defesa dele processual, independentemente de culpa, ele já entra nessa defesa precisando de rebater o que o autor da ação já previamente tenha que ter demonstrado. Então, é diferente do fornecedor de serviço. O fornecedor de serviço fala que eu entro com uma ação contra uma empresa imobiliária. Eu falo dano e mais nada. Quando eu entro com uma ação contra um corretor, pessoa física, eu tenho que dizer o dano, eu tenho que dizer qual que foi o ato negligente, imprudente ou imperito, eu tenho que fazer prova pré-constituída. Por quê? Porque a responsabilidade é subjetiva. Aqui eu deixo para vocês registrado exatamente isso que a gente acabou de dizer, né? O corretor responde, então, civilmente, pela responsabilidade subjetiva quando agir com negligência, imprudência ou imperícia, e a empresa responde pela responsabilidade objetiva, que independe da culpa, independe de estar previamente apresentando a culpa. Eu só apresento o dano. Eu posso convidar o colega para dar prosseguimento, porque esse nosso encontro era para a gente se inteirar do contexto jurídico do tema, e o colega vai agora nos trazer, nos brindar com mais algumas informações que são importantes para o corretor, a título de segurança. Muito bem. Boa noite. Da mesma maneira, né, primeiro, elogiar a doutora Fátima, porque acho que, de maneira muito clara, passou aquilo que talvez não faça parte do nosso dia a dia. E agradecer aqui a presidência, a diretoria, né, do CRES, a pessoa do doutor Viana, que não está, mas o doutor Edgar, os demais autoridades aí da entidade. A ideia, complementando, tem muito a ver com o que foi apresentado, é falar um pouco do seguro de responsabilidade civil, né? Hoje, no mundo, a indústria de seguros ela vem se desenvolvendo, é uma das poucas indústrias que segue crescendo a 2 dígitos, né? Justamente porque tem risco. Então, a criatividade, o apetite das companhias em desenvolver determinados produtos leva isso ao mercado e faz com que também o mercado se desenvolva. Eu vou dar um exemplo. Se eu perguntasse aqui quem não tem o seu seguro de automóvel, talvez ninguém levantasse a mão. Creio que todos tenham, né? Por quê? Porque nós temos um risco premente no seguro de automóvel, que é o dano, né? Uma colisão ou é um roubo no nosso carro, que nós temos uma perda calculada, seja o valor do veículo, 40, 50 mil, 100 mil, dependendo do carro. Mas, quando a gente causa, mesmo falando do nosso veículo, um dano a um terceiro, esse dano pode ser uma colisão,
que, portanto, eu vou gastar lá alguns R$1.000 para arrumar o carro, mas ele pode ser um atropelamento, ele pode ser um atropelamento de uma família, ele pode ser um atropelamento de um alto executivo, né? E essa responsabilidade caracterizada, ela muitas vezes não tem uma mensuração direta. Esse dano pode valer algumas vezes ou algumas dezenas de vezes do valor material do nosso veículo. Então, a responsabilidade civil, ela tem esse cunho, né? A gente parte sempre, obviamente, de um risco, mas o alcance dela, assim como a responsabilidade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de seguro, ela também é muito abrangente, seja em seus valores, ou seja, em relação à aplicação dela para o profissional. E nós vamos falar exatamente do RC profissional, que é o nome técnico desse produto, para o corretor de imóveis. Mas eu queria dar 2 exemplos de produtos desse que existem hoje no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é o responsabilidade civil para diretores e executivos de empresas. Exemplo disso. Nós temos, vamos pegar aqui o exemplo do que está acontecendo hoje, quando nós temos uma indústria que causa um dano ambiental, ou ela faz um investimento errado, ela compra uma operação, que é uma operação que não tem o valor pelo qual foi comprado, e que, portanto, as ações dela caem, afeta o balanço dessa empresa. Ela entra no endividamento por uma decisão do conselho de ter adquirido um ativo que não valia ou que não agregava à operação. Esses executivos, essa empresa, ela é e pode ser acionada pelos acionistas. Embora no Brasil nós não tenhamos uma cultura de bolsa, quando o Walmart, nos Estados Unidos, faz as suas reuniões de acionista, muitas vezes eles colocam 80.000 pessoas dentro de um daqueles ginásios de esporte, justamente para apresentar as ações da empresa, para apresentar os investimentos, a estratégia, qual é o valor da ação futura que eles querem crescer. E se eles fizerem, os executivos, o conselho de administração, qualquer movimento que implique endividamento no balanço, implique a redução das ações, essas pessoas desses mercados que têm cultura de bolsa, muitas vezes têm toda a sua poupança investida numa empresa. E eles, então, seguramente serão acionados, e é onde o seguro de responsabilidade civil os protege, porque muitas vezes eles respondem na pessoa física, né? O mesmo acontece, eu vou dar um exemplo claro, que a gente acaba de ver, e isso vai ter uma conotação direta. Antes, quando uma empresa automobilística fazia um recall para que a gente fosse substituir uma peça, nós olhávamos aquela marca de uma maneira já, poxa, se o cara tem que trocar uma mangueira, porque esse carro não é bom. Hoje a gente vê como uma empresa diligente, uma empresa que está expondo sua marca nesse sentido, mas, por outro lado, está protegendo o consumidor. Porque se aquele defeito, ou aquela peça, ou causar danos, eles não sabem a dimensão desses danos. Exemplo de uma montadora que teve problema num dos pneus, nos Estados Unidos, e várias caminhonetes Ford capotaram, causaram danos, inclusive morte. Então, você vê que um dano material, eu sei que eu bati num carro e tenho um dano. Agora, a morte de famílias, né? Quanto isso pode gerar? Isso pode gerar uma indenização vitalícia, né? E isso, obviamente, pode quebrar uma empresa. Então, o responsabilidade civil que eu estou dando aqui numa grande proporção, hoje ele vem para o âmbito dos profissionais liberais, como é o caso do corretor de imóveis, do corretor de seguros, dos diretores de empresa. Por quê? Porque nós temos 3 fatores importantes. Nós temos os instrumentos jurídicos, seja o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, nós temos o código, né, a regulamentação da entidade, neste caso aqui no CRES, mas nós temos uma outra coisa, o acesso à justiça, né? É importante dizer que hoje, antes, para a gente mover qualquer ação, se pensava 10 vezes, não vou me meter com isso, vai demorar, vou gastar com advogado. Hoje as pessoas têm acesso, primeiro, a mídias sociais. Então, a primeira coisa, ele vai reclamar, e em 2 minutos, milhares de pessoas podem ter curtido a mensagem que ele colocou, dizendo de um eventual problema que ele tenha, né? Outra coisa importante, ele tem acesso à justiça gratuita. Então, hoje nós temos, né, os vários órgãos, além dos administrativos, você tem hoje o acesso muito mais simples, né, dentro dos juizados especiais, enfim. Então,
a pessoa não pensa duas vezes para levar um determinado problema, né? E aí é onde a gente vê o transtorno que isso pode acontecer. Então, nós temos, por um lado, acesso à justiça, acesso a informações, porque nós temos muitas informações, deve ter, seguramente, milhares de pessoas vendo a gente falar ao vivo aqui, né? Então, e isso pode estar muita gente trocando mensagens, dizendo, olha, dá uma olhada, porque o assunto pode ser interessante e tal. Então, isso daqui que a gente vai mostrar, o instrumento de seguro, né, ele foi criado exatamente para proteger essa questão. E por que ele tem um seguro para o corretor de imóvel? Porque ele foi desenhado para dar cobertura, para dar garantia a danos ou aos fatos geradores, né, da atividade de imóvel, né? Então, um determinado profissional pode não ter a mesma implicância, o mesmo problema que um corretor de imóvel tenha. Como um corretor de seguro, seguramente, né, o fato dele... Eu vou dar um exemplo e vamos entrar aqui na matéria. Um corretor de seguro pode causar um dano enorme ao seu cliente se aquele cliente tem uma pequena indústria química, faz manipulação de produto químico e o corretor que o assessorou não colocou na apólice dele cobertura de explosão por efeito químico. E ele pode perder o patrimônio, perder a atividade dele, perder gente numa situação e não ter cobertura. Esse corretor seguramente vai ser acionado, porque a primeira corretora, a primeira seguradora que vira a apólice vai dizer, poxa, essa era a principal cobertura que deveria ter e o seu profissional que te assessorou nisso não conseguiu, né? Então, vamos olhar agora, com esses exemplos, né, acho que para trazer todo mundo um pouco mais próximo do que a gente vai falar, como isso se aplica na atividade da corretagem, né? O seguro, ele é um instrumento de proteção para a atividade, tá certo? Profissional, portanto, é importante isso, a atividade profissional do corretor de imóveis. Toda ação tomada, ela pode ser passível de uma reclamação do cliente, independente de ser procedente ou não. E, em sendo procedente, seguramente, a seguradora vai fazer a indenização, né? Então, o objetivo, isso é o clausulado de seguro, diz bem aqui que é a indenização ao terceiro, né, que tenha tido o trânsito em julgado, né, é importante citar isso, ou o acordo homologado, autorizado pela seguradora, por um dano, né, pela reparação desse dano que venha a ser causado pelo corretor, tá certo? Não vou ler exatamente porque os senhores estão lendo, mas é isso, é indenizar um dano causado pelo exercício da profissão. Muito bem. E aí, quais seriam as coberturas ou as proteções numa visão mais macro, né? A perda financeira. Se os senhores causarem, ou qualquer que seja a questão da perda financeira, por um erro de avaliação do bem, um exemplo, causar um lucro cessante, tá certo? Por conta de uma transação, uma operação que não tenha se concretizado, a pessoa não colocou o seu comércio para funcionar, ou deixou de ter aquela atividade por um tempo, é lucro cessante. E também as despesas em esfera criminal. Então, perda financeira é isso aí. Aí nós temos cobertura para defesa e acordos judiciais. São os honorários advocatícios, todas as custas judiciais e as despesas que são relacionadas com o processo. Eu quero dizer o seguinte, a gente pode contratar uma apólice que me proteja contra a perda financeira, contra despesas judiciais, contra despesas emergenciais. O que significa isso? Fez-se um contrato, né, de compra e venda, aonde aquele imóvel, por algum motivo, apresentava um risco. Não foi bem avaliado, por algum motivo o laudo não estava de acordo, e a família corria risco ou de um desabamento, ou de enfim, algum dano maior. Essa despesa emergencial pode ser que o corretor vá e transfira essa família para um hotel e evite um dano ainda maior. Então, a seguradora entra nesse processo e faz esse tipo de indenização. Agora, o principal, né, é o ressarcimento das indenizações. Vou dar dois exemplos aqui que podem chegar a realmente volumes muito grandes. A pessoa financia um imóvel, quer dizer, dá um sinal, portanto, ele paga ali 20, 30 mil reais para entrar no imóvel.
O corretor faz tudo corretamente, mas dá a tranquilidade do cliente de que, na hora da entrega das chaves ou durante esse período, busca-se um financiamento. O cliente, então, faz, o vendedor aceita. No momento de buscar o financiamento, o cliente não consegue porque ele não tem crédito ou porque ele não tem um score que permita ele tomar aquele dinheiro. Então, vai causar um dano para quem entrou no imóvel, e nesse caso específico, é um caso real, a pessoa que entrou no imóvel já tinha feito uma obra de mais ou menos uns 20 mil reais. Então, ele entrou, gastou, o vendedor pacientemente estava para receber, e quando se viu, não dava para concretizar a operação. Como é que fica isso? Tem danos para o vendedor, tem danos para o comprador e, enfim, além do dano moral, por conta de N fatores emocionais, psíquicos envolvidos, principalmente porque a compra do imóvel, eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Então, de fato, isso é um problema. Então, nós já vimos casos assim, como já vimos casos também de carta de consórcio. A pessoa dá o sinal, está pronta para dar o lance, sabe que vai conseguir, não consegue, o corretor dá a tranquilidade de que está tudo ok e o cliente não sabe o que fazer, né? Um outro exemplo que a gente vê muito aqui é quando, a doutora Fátima citou bem, a pessoa compra uma casa, não sabe que tem uma linha de ônibus que passa por ali, né? Ou não sabe que vai construir um ginásio de esporte. A pessoa compra seu apartamento e faz 3 quadras de futebol society, onde tem futebol de terça a sábado, né? Então, tudo isso daí é passível. E cabe ao corretor, nesse caso, no caso da culpa, da responsabilidade subjetiva, cabe à pessoa provar o dano. No caso da imobiliária, que aí é muito mais complexo, cabe à imobiliária dizer que não causou o dano, né? Então, nós vamos ver como a seguradora assessora, né? As seguradoras acessórias. Esse aqui é um case que eu trouxe, está pequenininho, mas é a venda do apartamento de R$ 95 mil, com 12 de sinal, e os outros 83 seria a carta de consórcio que não foi obtida. Então, tem aqui na mesa R$ 83 mil que o vendedor não recebeu e R$ 83 mil que alguém vai ter que arrumar para o cliente, tá certo? Então, neste caso, com trânsito em julgado da sentença, foi indenizado R$ 12 mil com as devidas correções e desfez-se a operação. Tá? E aí nós temos aqui, rapidamente, as características desses seguros. Primeiro, ele pode ser comprado com vigência semestral ou anual. Por quê? Porque é um seguro que nós chamamos tecnicamente a base de ocorrência, ou seja, o sinistro, né, a ocorrência, o prejuízo, né, ele tem que ocorrer na vigência da apólice. Portanto, sempre ter uma apólice vigente, como qualquer seguro hoje. É um produto que ele tem uma franquia. A franquia é uma participação em caso de sinistro, deduz-se uma parte, como nós temos em todos os seguros. Uma outra coisa que também é importante, normalmente esses seguros têm reintegração de verba, ou seja, se eu usá-lo durante o ano para cobrir um determinado sinistro, eu tenho lá R$ 150 mil de cobertura, eu usei 100 mil porque eu causei um prejuízo, eu posso repor pagando um valor adicional. E a cobertura em âmbito mundial. Então, se alguém estiver fazendo uma operação em Miami, né, tem cobertura, neste caso específico aqui. Tá, ok? Depois eu sei que pode ter bastante pergunta, mas, em linhas gerais, o seguro cobre tudo. Tá? Ele cobre um problema de uma certidão, de um imóvel que não foi bem avaliado, uma documentação que não foi bem analisada, tá certo? Uma coisa muito importante que a gente tem notado é que todo mundo hoje, em relações de consumo, está observando as normas de governança, né? Seja para uma grande indústria, seja para um médico, seja para um advogado, para um corretor, tá certo? Em que sentido? As normas de governança é saber que eu, por exemplo, como uma empresa, não tenho fornecedores que fazem ou que pratiquem corrupção, né? Então, isso é exigido por contrato, existem hoje multas bilionárias por conta disso. Eu, por exemplo, como uma indústria, se houver
uma entrevista do executivo, do presidente ou de quem quer que seja da empresa, que fale algo que fira a sociedade, essa indústria pode sofrer um dano. Uma indústria que, por exemplo, sai um noticiário que ele comprou ou que ele usava matéria-prima, ou que ele usava a fabricação num dos países da Ásia, ou que seja, que tenha trabalho escravo, ele pode sofrer uma perda nas ações, ele pode sofrer um prejuízo, ele pode tirar um produto dele do mercado, de tão rápida que é essa situação. Então, trazendo para o nosso âmbito, cobre tudo, tá certo? Menos atos dolosos, ou seja, com a intenção, com má fé. Se alguém aqui praticou uma determinada situação premeditada no sentido de causar um prejuízo, obviamente isso não vai estar coberto. A outra coisa são manifestações da natureza, também, via de regra, como em qualquer seguro, ele está excluído, furacão, ciclone, tsunami, isso está para os grandes contratos de resseguros, Londres, etc., que tem, sim, tem seguro para isso, mas não aqui. Então, se nós tivermos aqui um evento de natureza que causou um dano a um comprador ou vendedor, em que o corretor de imóvel não tenha nenhum nexo causal, nenhum dano efetivamente que tenha sido produzido o resultado, e que não tenha essa ação, não tem problema. Os atos de hostilidade, guerra, qualquer ato de guerra no mundo, ele está excluído. Para isso tem modalidades específicas. Tá? E a prestação de serviço sem a licença, obviamente. Tá? Então, vocês veem que existem muito mais benefícios do que as exclusões, que são exclusões de praxe. Né? Ou seja, a gente não pode indenizar, garantir, resguardar ato ou prejuízo por conta de ato ilícito. Né? Temos um problema hoje no mercado por conta de vários seguros que protegem as grandes empresas, principalmente na linha da construção, e que estão com problemas hoje em função do que a gente tem visto. Né? Então, são um caso inédito, mas, de qualquer maneira, existe seguro para garantir isso daí. Tá certo? E a ideia foi até apresentar de maneira rápida para que a gente pudesse tirar dúvidas, porque muitas vezes não esgota, né, esse trabalho. E uma última coisa é que, assim, o seguro, quanto mais ele for consumido, quanto mais gente entrar, ele vai se tornar mais barato, ele vai se tornar mais completo. Né? Agora, depende muito dessa prática. Então, por que nós temos o seguro saúde, o de carro? Porque ele está no nosso dia a dia. Isso aqui precisa estar no dia a dia do profissional. Né? Esse trabalho que, do ponto de vista de comissões técnicas, a própria Superintendência de Seguros, ela vem permitindo umas modalidades mais complexas, justamente porque hoje as atividades também estão muito mais sujeitas a movimentos dos consumidores no sentido de questionar, no sentido de realmente buscar seus direitos. Tá ok?